Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes, com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Calma aí, eu vou achar outro pra nós. Vamos ver se tem outro. Cacavel, como foi feita a escolha dos ADC? Mas claro, ainda falando sobre luz, uma coisa que, assim, com todo respeito, tá? Mas no começo desse split, do segundo split, e falando sobre contratações, eu juro que eu não entendi muito o que a Los Grandes estava querendo, porque eu acho que, como opções, vocês teriam... Vamos entender a parada. BRTT, Vamos entender a Absolute, parada. e tinha mais uma opção como a The Carry. Então, assim, Olha o era uma quadrinho. coisa que Olha o a gente quadrinho. de fora, eu, né, principalmente, tava vendo, e daí eu pensei, BRTT, 5 anos parado, Absolute dispensa comentários, ele tá no Diamond 2. Não tô. Estava, né? Não agora tô. ele tá Exige grão-mestre, eu respeito, acho, exige vovô, respeito, né? Tava senil. exige respeito. E terceira opção era o Exige Marvin, respeito. que era um jogador do Academy. Exige respeito. Né? É ainda, na verdade, inclusive muito bom. Exige Me respeito. explica como foi isso. Eu acho que vocês acabaram optando pelo pai, pela liderança dele, né, como você mesmo comentou antes, mas por que um Absol como a The Carry, por que o Marvin? Quero entender melhor isso, porque eu juro, eu não entendi quando estava acontecendo tudo isso. Bom, primeiro aspecto é o que eu falei desde o começo, a gente identificou que a gente precisava de liderança. E eu trabalhei com o Absolute muitos anos, e eu sei do potencial dele, e todas as vezes que ele trabalhou comigo, ele jogou em mais alto nível possível, assim... Todo mundo que buscar aí, ele foi campeão brasileiro com a gente. Quando eu trouxe ele de volta, a gente subiu para o CBLOL. Então, eu confio muito nele, eu sei do potencial dele e eu sei como ele exerce a liderança dele. Não é uma liderança comum, não é algo que qualquer jogador, qualquer pessoa consiga ter. Como eu disse, eu já trabalhei com mais de, 200 atletas. E eu nunca vi a personalidade, a liderança com a personalidade que o Absolute consegue exercer. A gente sabe como. Ele é um cara que pensa muito rápido o jogo. Ele não tem medo de tomada de decisão. E o nosso time estava exatamente no momento em que precisava de um cara que chegasse no momento e falasse assim, não importa, faz. Não importa, faz. Não importa, faz. Botar o pau na mesa, né? Botar o pau na mesa. Exatamente. Show me dick, mano. O Absolute é um cara que põe o pau na mesa. Sempre foi assim. E não deixaria de ser porque não está jogando. E eu sei que ele está lá, grão-mestre hoje, mas você falou Diamond 2, porque ele não joga, ele joga em live, vocês sabem como jogar em live é diferente, mas o Absolute é extremamente mecânico, ele sempre foi um jogador extremamente mecânico. E se ele estiver treinando e estiver se dedicando, ele vai voltar a essa mecânica. Já tá aqui, já, Cavião. Vai voltar, não, já tá aqui. Uma liderança muito forte. Não foi embora, não. Por que a gente cogitou o Absolute? Calma. A primeira pessoa que a gente cogitou desde o começo foi o BRTT. Eu conversei com ele um dia depois que o CBLOL acabou. E ele me falou, tô com interesse de voltar, sei que vai ser difícil, mas se eu tiver um time que apoie, que nos primeiros meses vai ser difícil, mas que me apoie para eu chegar muito bem já no ano que vem, eu tô dentro. Eu falei, eu apoio, eu quero dar essa chance, vou te levar para bootcamp se for preciso, vou te levar para treinar fora, para fazer intensivo e tudo mais. Calma aí. Deixa eu te interromper rapidinho só para deixar algo bem claro. Então ele falou que ele tinha a intenção de voltar. Sim. Não, tá aí, pessoal. Tá aí, não, ó. Calma, Revolta. Não. Você tá trocando. O BRTT. Achei que era o do Sol. O BRTT. A primeira opção foi o BRTT. Caduco. Entendi. Conversamos e tudo. Aí ele falou, beleza. Ele falou, bacana, precisava testar com o time. Eu falei, a gente quer ir pro bootcamp essa semana. E aí você vai e você já começa a trabalhar com o time, testa, se não der certo, a hora que você voltar, o Celo vai junto também, o Celo joga e vida que segue. Ele tinha uma viagem marcada naquela data. Então os coreanos foram embora para a Coreia e ele tinha uma viagem marcada naquela data. Quando ele volta, os coreanos não estão aqui. Não fazia sentido ele treinar, ele testar sem ser com os coreanos. Então ele foi para a Fúria fazer os testes dele lá na Fúria. Ele falou que tinha mais outras propostas. TT Sup rolou, mano. Existe que os coreanos chegavam, você testa aqui. Em paralelo, eu vou testar outros nomes. Aí gosta de testar.
Então, assim, em paralelo, a gente vai testar outros nomes. Fui bem claro com Minha ele. câmera tá pequenininha mesmo. Nesse tempo, eu sempre tive conversando com o Absolute. Tenho uma proximidade muito grande com ele. Falei, pô, legal, você podia testar, né, cara? Ele falou, cara, eu quero testar. Ele falou, eu quero testar. Aí ele testou. A gente testou ele, testou o Marvin e testou o Escuro. E o Absolute foi o melhor, muito à frente dos outros. Calma, Cavel, calma, mano. Calma, Cacavel. Calma. Cacavel. A hipnose tem limite, Cacavel. Para. Eu sou tão amigo dele quanto vocês, sou tão crítico dele quanto vocês. Eu só estou passando um fato. Que o único que foi melhor que ele nos testes foi o Frost como ADC. Tá? Tá? O Escuro. Que você mencionou, inclusive, na live. Você conversou com a gente que era uma grande opção que você queria, mas não teve uma negociação indo para frente com a Red, certo? Se a Red tivesse aceitado a proposta, o Frost seria o nosso DC. E, inclusive, para o chat, para quem não sabe, o Frost, ele não é suporte. Não vou chorar, mano. Não vou chorar, mano. O Cacavel tá falando, o Frost, ele é o meu nível, tá ligado? Ele é o joga... meu nível, mano. Ah, tá. Não, ele é. Quando eu falo pra vocês que eu jogo Elite, mano. Quando eu elevo o nível da parada, eu elevo, mano. Ele é AD Carry, ele sempre foi AD Carry, mas ele joga... Não é novidade pra ninguém, Porque, como ele é AD Carry, ele entende muita role de suporte. Todo respeito aos novos talentos, mano. De suporte é o que o cenário precisa, né? Temos muitos AD Carries aí no mercado, e quando ele entrou no cenário, ele ingressou de suporte, mas ele é AD Carry de ofício, né? E o Frost foi o único melhor do que o Absol, o vovô. Nesse teste inicial, com os meninos, quem treinou foi o Jungle do Academy e o suporte do Academy, tá? Em alguns dos treinos, o Shine completou pra gente treinos, tá? Só pra contextualizar. Quem quer vazar os treinos, cara? Treinando. Uau! E o Frost, o que surpreendeu no Frost é exatamente porque ele tem esse quê de liderança um pouco parecido, um mix entre a liderança do BRTT e do Absolute, e tem muito dedo. Então, assim, surpreendeu nos treinos e eu queria realmente, tentei aprofundar, mas a Red resolveu que venderia o Jojo e usaria o Frost. Então, passou essa fase, a gente testou o Marvin, testou o Escuro, e de novo, não foi justo porque não estava treinando, não estava testando com os coreanos. Quando chegou os coreanos, a gente colocou eles para treinar com os coreanos. Se desempenharam bem antes, mas com os coreanos foi um pouco mais difícil. O Marvin, pela questão do inglês, ele não entendia o que estava acontecendo. Ele é muito novo, né? E não comunicava também, mas muito habilidoso, extremamente habilidoso, um moleque com um potencial gigantesco. Se eu tivesse um time só de brasileiros, eu teria apostado em trazer o Marvin a longo prazo, sabia que não daria resultado no primeiro momento, mas para o projeto que a gente tinha naquele momento, eu precisava realmente de um líder e que pesava para o Escuro, que também treinou muito bem, mas não tinha essa liderança, não é um cara muito vocal, não é um cara que falava tanto. Então, nós seguimos para a opção que a gente tinha, que era o BRTT, trouxemos ele para treinar, e foi extremamente positivo o treino na questão de liderança. Ele chegou puxando, ele chegou falando muito, ele chegou organizando muita coisa que a gente não tinha ninguém organizando durante o primeiro split. E só para concluir, voltando a falar, e quando a gente traz e define por ele, foi assim até o começo dos treinos e o começo do campeonato. Quando a gente perde os 2 primeiros jogos, eu sinto que o BRTT se retrai um pouco e começa a focar mais no desenvolvimento dele como atleta, para poder ser um cara mais impactante individualmente, e se retrai um pouco na liderança, o que é normal, o que a gente já esperava que fosse acontecer, e algo que a gente vem trabalhando para que ano que vem esteja mais pronto e mais desenvolvido. Falando de AD Carry, já que você tá passando pelos nomes, né, que vocês testaram, antes mesmo de ter o Celo, vocês tinham o Netuno. Não era a intenção segurar o Netuno, ou não deu para segurar o Netuno? Tem Polt. Eu tentei com todas as forças segurar o Netuno. Mas o Pix da Kabum foi muito grande. Não é o Pix da Kabum, deixa eu explicar várias coisas. Assim. Eu trouxe mas o Netuno, ajuda, né? Eu trouxe o Netuno Não, assim, não é o problema do Pix, porque assim, se você me falasse naquele momento se eu queria o dinheiro ou manter o Netuno, eu queria manter o Netuno. Eu não queria o dinheiro. Interessante. Ele estava em boa fase.
Porque, assim, quando eu trago o Netuno da Fúria, ele tá em baixa. Tem essa Ele não lealdade, tá o Cavill, mais né, alto mano? nível Vou dele, emocionar, mano. Mas eu sei que trabalhando dentro da nossa metodologia, do jeito que a gente trabalha, a gente poderia extrair o melhor do Netuno. E a gente consegue extrair esse melhor do Netuno. Então eu trouxe um jogador em baixa e levei ele para alta muito rápido. E eu tinha coreanos no time. A gente sabe que coreanos ganham mais do que os brasileiros, porque ganham em dólar e tudo mais. Então começa a surgir muito bafafá da comunidade de que o Netuno tinha que ganhar mais. E aí vem muito até da pressão de vocês, de que o Netuno tá ganhando Minerva. um pão com ovo, sendo que ele veio para cá ganhar mais do que ele ganhava na Fúria. Ganhando pão com ovo. Então, assim, vem muito essa questão. Pô, aí é loucura. E aí vem uma pressão de fora que acaba atingindo essa molecada que eu é mais nunca nova. falei isso. Não estou falando que atingiu o Netuno especificamente. Depois do primeiro split, eu aumento o salário do Netuno em 30%, 40%, algo do tipo. Pera. E de um split para o outro? Do ano passado, né? De um split para o outro. Ele jogou Isso é 2 meses. interessante, Ele jogou 2 meses e já teve um aumento de salário de 30%. E mesmo assim, naquele momento, ele estava tendo várias ofertas de várias equipes. Pão com 2 ovos e ketchup. E assim, ele teve. Agora. Ele sofreu. Cara, aqui é um programa de polêmica. Ele sofreu poaching durante aquela janela. Ele sofreu poaching durante aquela janela. De novo, meu Deus. De novo. São coisas que eu resolvo internamente, porque é o seguinte, eu não importo com o coaching, porque o atleta tem contrato, se o cara quiser contratá-lo, ele tem que pagar o que está no contrato. Bom. Só que é o seguinte, só que o coaching não é positivo pro atleta. Por que ele não é positivo pro atleta? Porque na cabeça, coaching é o aliciamento, né, mano? Não for positivo, eu acho tipo, o jogador ele tá sob contrato, mas daí, pô, ele sai e através dos jogadores mesmo, ele consegue ficar sabendo que, tipo, X organização tem interesse nele. Tipo isso, tá ligado? O atleta fica sentindo aquilo. Não foi o caso do Netuno. Mas talvez... Tipo, o jogador X, sei lá, o jogador X da Kabum, pô, vai no Outback com o Netuno e fala, pô, mano, os caras tão te querendo, não sei o quê. Tipo isso. Das pessoas ou no WhatsApp mesmo, foda-se. Em torno do Netuno, que estavam em volta do Netuno. E isso gera um clima negativo entre organização e atleta. Porque, querendo ou não, existe ali um relacionamento fora do jogo que trabalha os sentimentos diários da pessoa. E aí, quando chega a segunda janela, e a gente tem várias incertezas no nosso time, porque o Lava e o Stardust não definiram se voltariam ou não. Falaram que eu queria esperar o final da janela, novembro, para entender se teriam propostas de uma região Major. O Ranger não tinha bem claro se ele continuava a jogar ou não continuava a jogar. E isso também gera uma insegurança para o cara que está na melhor fase da carreira dele, que era o Netuno. E aí ele me pediu, gostaria de ouvir propostas. Eu queria saber se eu tenho mercado e tudo. Eu falei, cara... Já sabia, né, desse mercado já. Eu vou abrir para que você tenha propostas, para que você possa ouvir as propostas do cenário. Só que nós sabemos do seu valor, você ainda tem 2 anos de contrato com a organização, você é um dos pilares do que a gente está montando para ter uma base sólida ao maior prazo possível. Então não faz sentido eu te vender no valor de mercado. Se alguém quiser te comprar, vai ter que ser fora do valor de mercado. Para que faça sentido. Mas a minha multa é extremamente abusiva. Não é algo que ele falou, mas é algo que foi falado entre as negociações. Tanto de quem teve interesse, quanto de pessoas que representavam ele. O lucrou muito cash no Netuno, né, mano? Não queria perder ele. Quando eu trouxe ele da Fúria, eu fiz um contrato de 3 anos. Ele foi quicado da Fúria, não? Ele foi quicado da Fúria pro Trigo entrar, eu acho. Ele deve ter ido baratinho pra Lua, seria a cara da empresa por 3 anos. Foi de graça. Não queria trocar ele, não queria que ele saísse. Justíssimo. E aí, quando vem a janela, começam a surgir propostas, eu falei pra ele, business, guys, é business, mano. Você tem que fazer o dinheiro rodar, filho. Os times que estão à frente dos outros times do campeonato, por ter um core mais bem montado, por estar mais bem estruturado, eu abro mão
de tal valor para te vender por tanto. Qualquer outra equipe é Y. E ele acordou, ele entendeu, e eu falei assim, e eu acho que qualquer outra equipe você não deveria ir, porque eu acho que o nosso projeto é mais sólido, o nosso projeto é mais longínquo e é mais interessante para você fazer sua carreira aqui. E eu sou bem aberto, mas é uma escolha sua. Aqui, o que eu gosto de falar, a organização de esporte não é prisão, quem não quer estar aqui não vai estar. Uau, A gente vai achar a forma de negociar, mas vai facilitar. E correu, veio a proposta da PEN, eu cheguei a bater o martelo. Caralho, existe isso, né? Esse PEN Netuno, existe um universo onde tá rolando agora esse PEN Netuno, mano. Será que tá da hora? Eu acho que ela ainda tava na fase de negociação com o Titã. Existe esse mundo aí, mano. Acredito que usaram até de carta de negociação, não sei, porque eu não posso falar por eles, e bateram o martelo com o Titã. Quando me trouxeram a notícia de que o Netuno não ia, eu falei para ele, ó, não deu certo o negócio, parou nessa etapa e você vai continuar aqui. Ele me falou naquele dia na reunião, falou, então certamente a Kabum vai me procurar. Eu gostaria de ouvir a proposta. Eu falei, beleza, assim que a Kabum procurar, eu vou passar para eles os termos, eles entendendo que faz sentido. O cão vai pros três mesmo, mano, é nóis. Eu abro para eles negociarem com você. Dito e feito, a Kabum me procurou. Acho que a gente demorou uns 2, 3 dias ali para eu conseguir fazer eles chegarem até o valor que eu achasse aceitável. E eu passei pro Netuno. O Netuno conversou com eles e ele voltou. Falou assim, pô, Cravel, eu tô animado com o projeto aqui. Há 15, 20 dias atrás não estava. Tô vendo que as movimentações que você está fazendo é extremamente interessante, de trazer o que nessa época Keb e CISI já estavam fechados. O Envy não, exatamente porque existia essa questão de 2 jogadores muito calados, Netuno e Envy. Então, naquele momento a gente não queria tanto Envy, por isso que a gente estava focado pelos 25. Tamo junto, irmão. E ele me falou, foi um projeto lá. O Netuno pediu o Keb, eu bacana. acho. Eu já sabia um pouco do projeto, eu já sabia que o Céu certamente estaria lá. E quem não estaria tentado, sendo a DC, a jogar até aquele momento com o melhor suporte daquele momento do Brasil, quem sabe da história do Brasil. Então, assim, salários bem pareados do que ele tinha de proposta aqui. Então, assim, eu entendi o lado dele, tu não plantou a bomba? Ir, e eu falei, ó, se a Kabum realmente quiser, a gente segue o negócio. Ele agradeceu, disse que queria ir, tem um relacionamento formidável com ele, as portas aqui sempre vão estar abertas para ele voltar no futuro. Mas daquele momento até o segundo passo, a gente já partiu para entender quem seria o nosso ADC. Certo. E aí volta de novo lá na metodologia. Não faz sentido eu ter categorias de base, falar que eu vou trabalhar atletas para trazer eles até o mais alto nível do CBLOL, e o momento em que eu tenho espaço para trocar uma peça, eu não dar a oportunidade para um atleta que já passou por todas as etapas de baixo e se destacou em todas elas, que é o caso do Celo. Então eu coloco o Celo naquele momento do time e parto para um time para finalizar o projeto, trazendo o Envy e Super Kleber. Acabou, mano. Caralho, viado. Pô, Cravel fala, hein, mano. Puta merda, mano. Cadê? Não tem cortes do quiz com o Takas? Ou não saiu ainda? É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio. Não saiu ainda, mano. Aí é pegado. Vou jogar um game então. Takas me cozinhou? Que isso, mano. Só falo bem dele, mano.